Boa tarde, pessoal. Estamos começando o nosso último dia de trabalhos, começando a mesa 12. Bom, lembrando que hoje às 6 horas tem a nossa mesa final com o Luiz Antônio Simas. Bom, vamos começar. Vou apresentar primeiro a mesa toda e eu chamo a nossa primeira comunicação, tá? Quem vai falar hoje é a Luísa Benevides Vale, da UERJ, com a comunicação Oficina Escreve Mulher, um dispositivo e suas novas possibilidades de vida. Depois a Renata Borges de Azevedo, aqui da PUC, né, na PUC. Muimbu, a imagem do narrador contador de história na poética de André Capilé. E, por último, a Edilan Kelma Nascimento, da UNB. Práticas da escrita criativa afetiva em comunidades de escrita. Agência, protagonismo e consciência estilística. Então, para começar, dou a palavra para a Luísa Benevides. Olá a todos e a todas, boa tarde. Agradeço muito esse espaço aqui hoje. Bom, começando, vou me apresentar. Eu sou psicóloga, sou formada em psicologia. Eu tenho mestrado em filosofia e comecei o doutorado em letras na UERJ no início do ano passado. O meu orientador é o Mário Bruno. Bom, hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a oficina Escreve Mulher, que é uma oficina de escrita entre mulheres que eu comecei a mediar no ano passado. Eu preciso dizer que esse estudo está muito incipiente ainda. Na verdade, o que eu trago aqui é um primeiro recorte desse estudo. E como primeiro recorte, eu procuro pensar o que seria esse espaço que está se formando, né? Então, procuro pensar muito no formato da oficina, e a minha aposta é pensar nesse formato enquanto um dispositivo. Um dispositivo, como fala o Foucault, né? E aqui eu pego a releitura do Deleuze e do Agamben sobre o dispositivo. Em estudos futuros, que eu já começo a entrar agora, mas ainda está muito incipiente para compartilhar, né? Eu procuro estudar um pouco a especificidade do seu público ser exclusivamente feminino, né? Então, agora, no segundo momento, eu pretendo estudar algumas questões que atravessam tanto o universo da mulher quanto a escrita, pensando um pouco nesses atravessamentos. E aí, para esse segundo momento, as autoras que eu estou pensando são a Tamara Kamenzai, a Glória Zaldúa, a Nina Risi, a Judith Butler, a Hannah Arendt, são alguns nomes que eu começo a arejar. Mas, para hoje, para esse primeiro momento, eu vou trazer um pouco mais sobre essa aposta de pensar o espaço da oficina enquanto um dispositivo. Bom, falando um pouco sobre os dados mais objetivos da oficina, ela começou em julho de 2020, o seu formato sempre foi online, até hoje já tiveram 9 edições, sendo que 3 delas estão acontecendo atualmente, então tem 3 turmas acontecendo, cada uma com 8 participantes. Os grupos sempre foram pequenos, de no mínimo 3 participantes, até no máximo 8. O pré-requisito para participar sempre foi o desejo, somente o desejo aí pela escrita, pela troca, pela leitura. Já passaram pela oficina 49 mulheres, sendo que delas várias já participaram de mais de uma edição, das idades mais variadas, já tivemos participantes com 16 anos e outras com mais de 60, e provenientes de vários estados do Brasil e de alguns países, né, do exterior. Bom, para falar sobre o espaço, eu pensei em 3 perguntas disparadoras. A primeira pergunta é como que a oficina surgiu? A oficina surgiu pela primeira vez no meu projeto de tese, que eu apresentei em 2019, e foi lá que eu afirmei pela primeira vez o meu desejo em mediar oficinas de escrita com mulheres. E aí eu penso na oficina enquanto um espaço de leitura de obras literárias sempre escritas por mulheres, um espaço de discussão sobre temas diversos e de produção de textos de autoria própria. E aí, no primeiro momento, eu pensava como espaço para sediar os encontros na própria UERJ, e como participantes, a minha ideia era mediar oficina para alunas da graduação de Letras e de Psicologia. Bom, eu entrei no doutorado em março de 2020, eu tive somente uma semana de aula presencial, e aí a pandemia começou, e com isso todos os meus planos iniciais foram reconfigurados.
A UERJ suspendeu, né, durante o primeiro semestre do ano passado, mais ou menos, ela suspendeu suas atividades, né, arrumou uma reestruturação online do programa. E aí, nesse vácuo que foi esse primeiro semestre da pandemia, eu senti uma urgência muito forte crescendo, que era diante desse esgotamento geral das possibilidades que a gente conhecia naquele momento, uma urgência muito grande pela criação de um novo campo de possíveis. E aí foi escutando um pouco essa urgência e essa intuição que eu resolvi começar logo a oficina. Então, a oficina que inicialmente eu pensava ali que seria num segundo momento dos meus estudos, depois de um momento de preparo de estudos iniciais, pensava em dar na própria UERJ, né, para alunas da UERJ, acabou se dando num primeiro momento de um modo online, aberto ao público em geral, e mais assim, sem nenhum estudo. Claro que sempre tem muitos estudos prévios, mas sem nenhuma programação assim certinha de como seria, né? Foi muito acontecendo. E eu acredito que esse início da oficina, que foi muito de supetão e de um modo muito diferente do que eu imaginava, diz muito do espaço em si. Por isso que eu quero trazer esse início aqui. Desde o início, eu penso na oficina enquanto um espaço aberto ao acaso, à espreita dos acontecimentos e de novas possibilidades de vida. Então, mais do que criar uma oficina, é uma oficina que vai se criando a despeito de mim. E aí, né, tomando um exemplo, tem sempre o material que eu preparo, eu sempre preparo um material prévio, né? E tem o que acontece na oficina que nem sempre corresponde ao que eu preparei, né? Então, tem sempre essa abertura para o acaso. E eu acredito que, se a gente levar em conta o contexto que a gente continua estando, mas que no ano passado era ainda mais latente, né? Era esse contexto pandêmico de mortes, tanto as mortes literais quanto as mortes das nossas rotinas que estavam ali tão enrijecidas com reuniões virtuais, com afazeres domésticos incessantes, e aí eu estou pegando recorte, né, da minha realidade, enfim. Era urgente a criação de um espaço onde o motor principal fosse o acaso, já que a gente não tinha o cafezinho de antes do encontro, nem o bar de depois, né? Eu precisava que esse acaso estivesse no próprio encontro, na própria oficina. Pensando que essas novas possibilidades de vida, elas não estão nos encontros programados ou na rotina excessivamente endurecida, mas nos imprevistos. E era urgente que a oficina comportasse em si brechas para esses imprevistos. Bom, agora a gente passa para a segunda pergunta, né? Então, a primeira é como que a oficina surgiu, e aí a segunda é o que é esse espaço, como que eu estou pensando esse espaço atualmente. Para pensar no espaço da oficina, a noção de esgotamento de possíveis do Deleuze foi um disparador super importante. E o que ele fala? Ele fala que quando a gente se encontra diante de um esgotamento real, quando a fadiga é levada às últimas consequências, os agenciamentos existentes já não dão conta. Então, o que existe já não serve para a gente, sendo preciso e mesmo urgente criar um novo campo de possíveis. E esses possíveis não têm nada a ver com o leque de possibilidades existentes, como se coubesse para a gente a simples escolha de uma possibilidade dentre as tantas que já estão ali. Não se tem o possível previamente, a gente precisa criar esse possível. Mas aí que está tanto a dificuldade quanto a potência da coisa, né? Que essa criação de novos possíveis não dispõe de uma imagem concreta. Não existe um projeto que sirva como guia para guiar nessa criação. Ao contrário, só existe ação criadora, guiada não por garantias, mas por sinais afetivos. Então, não se trata de realizar um projeto, mas sim de inventar formas sociais que correspondam a essa urgência. E essa invenção ela é constante, né, a cada encontro. E aí que a gente chega nos dispositivos Foucaultianos, e aqui eu vou trazer a releitura que o Deleuze e o Agamben fazem deles. Bom, para falar dos dispositivos, o Deleuze traz a imagem de uma meada. O dispositivo, então, seria um conjunto multilinear composto por linhas de naturezas diversas, de naturezas heterogêneas, e todas essas linhas estão em constante agenciamento e movimento. O Agamben, ele vai afirmar que a primeira característica de um dispositivo reside justamente na sua heterogeneidade. O dispositivo ele está entre o linguístico e o não linguístico, o dito e o não dito, sendo a rede que se estabelece entre esses elementos. E aqui é uma citação dele.
A partir de um certo momento histórico, um dispositivo se forma com a função de responder a uma urgência. Então, existe um momento histórico, e aí existe uma urgência que aquele momento histórico traz, e aí um dispositivo ele se cria com a função de responder a essa urgência. Embora ele se constitua ações ou projetos bem definidos, ainda assim ele possui uma função concreta, que é, diante de uma urgência, obter determinados efeitos. Segundo Deleuze, uma das consequências da filosofia dos dispositivos refere-se ao repúdio dos universais. Então, enquanto universais, ele está pensando aqui numa transcendência. Então, não existe nada de transcendente num dispositivo. Não existe uma regra ou uma regra que a gente poderia extrair dele dando alguma previsibilidade ou garantia. Não, num dispositivo só existe imanência, só existe o que está dentro do próprio dispositivo. Mas e aí que está a pergunta, né? E aqui eu abro aspas para uma pergunta dele. Como apurar o valor relativo de um dispositivo se não se pode invocar valores transcendentes enquanto coordenadas universais? Todos os dispositivos se equivalem? E aqui eu acrescento a minha principal inquietação frente aos rumos da oficina, uma pergunta que eu sempre me faço, né? Se não existem coordenadas prévias, como me guiar? Quais são os critérios que eu adoto para escolher leituras, para propor os exercícios de escrita e para comentar os textos escritos pelas participantes? E aqui que o Deleuze fala para a gente de critérios estéticos, que ao invés de um juízo de ordem transcendente, adotar uma avaliação imanente que se relacione com critérios de vida. Então, basicamente, a pergunta guia para a oficina, aqui pensando ela enquanto um dispositivo, esse dispositivo gera vida? Existe possibilidade de criação nele? E aqui eu parto para a última pergunta, que quais são os efeitos almejados, né? Então, a gente já falou da origem da oficina, como que eu penso a oficina e agora os efeitos. Se um dispositivo se baseia em critérios estéticos, os seus efeitos almejados são justamente essas novas possibilidades de vida. E essas novas possibilidades de vida se encontram tanto nas produções dos textos quanto em novos processos de subjetivação. Uma coisa não se separa da outra. Em seu limite, portanto, criar um dispositivo, ou melhor, experimentá-lo enquanto criação conjunta, se confunde com a criação das nossas próprias existências. Afinal, a subjetividade não é algo a priori que está separado do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente diz. A nossa subjetividade vai se produzindo ali junto com a criação dos dispositivos. Nesse processo de subjetivação, não existem alternativas prévias. Então, não se trata de escolher, dentro de um leque existente, o que a gente vai escrever ou quem a gente vai se tornar. É preciso criar os novos possíveis. Isso vale para a oficina, isso vale para a escrita, isso vale para novas possibilidades de subjetivação. Então, se trata aí de um processo em devir, no qual a gente vai se tornando aquilo que a gente encontra por conta própria. Bom, eu acredito que esse ponto é ainda mais importante, uma vez que a oficina é composta somente por mulheres. No contexto patriarcal de submissões e opressões históricas de corpos femininos, encontrar uma linha de fuga por nossa própria conta, devir outra num processo singular que não é nem imposto nem estereotipado, é ainda mais urgente. Bom, e aí como conclusão, né, só para finalizar, eu acredito que, enquanto acadêmica, eu acredito muito profundamente nessa potência em ser facilitadora de novos agenciamentos coletivos, numa conversa entre a academia e o mundo lá fora. E aqui, quando eu falo em ser facilitadora, eu não estou falando em falar em nome daqueles que não têm voz, mas antes de criar condições para que a gente possa falar por nós mesmos. E aqui eu me incluo nessa, né? Isso também vale para mim, né? E aí o objetivo último das oficinas talvez seja, através das ferramentas da escrita e da leitura literária, criar condições para que a gente tenha voz e apostar que essas condições se espalhem. Ideias afirmativas sempre geram ideias afirmativas. Bom, gente, é isso. Esse texto ele é maior, ele estava todo costurado com várias poesias, né, que permeiam os encontros. Para fechar, acho que eu devo ter ainda, sei lá, um minutinho, só queria fechar com um poema da Ana Martins Marques, que eu acho que diz muito desses encontros, que se chama Dente de Leão. Aprender com certas flores para quem ser é espalhar-se, e que num sopro se soltam. Bom, é isso. Obrigada.
Obrigada, Luísa. Obrigado, Luísa. Foi ótimo. Obrigada, Luísa. Queria passar a palavra agora para Renata Borges, também da PUC, no trabalho Muimbu, a imagem do narrador contador de história na poética de André Capilé. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Camila. Obrigada, Luísa, pela fala anterior. Eu vou começar também com uma pequena apresentação da minha formação. Além de ser formada em letras, eu também sou formada em dança e tenho algumas pesquisas sobre performance. Eu só peço um momentinho de licença, que eu tenho que abrir a porta porque esqueceram a chave, coisas de cotidiano, de vida. Só um momento. E só para destacar que o André Capilé está aqui. Esse de quem ela vai falar. As pessoas querem se manter discreto? A gente finge que isso não está acontecendo. A pessoa quer se manter discreta, aí vem a outra, né? Aqui na A gente sua. Perdão, voltei. Aí. Oi, Capilé. Bom, cara. Fala aí, beijo, beijo. Vou sumir. Vai lá. E agradecer também ao apoio da minha orientadora no desenvolvimento dessa pesquisa. A apresentação que eu faço hoje é o início, ou é a semente, é o indício da minha pesquisa de doutorado, que tem uma relação entre o sagrado e a escrita literária, agora nas vozes femininas, ou seja, escritas de autorias femininas, mas anteriormente essa relação entre o sagrado e a literatura eram com 3 autores específicos, que, aliás, até eu agradeço a presença do André Capilé e a generosidade com que ele manteve algumas conversas comigo. Além dele, o meu estudo também se baseava nessa relação de sagrado e literatura com a obra do Ricardo Aleixo e o Edmilson de Almeida Pereira, que ainda se encontra dialogando com a escrita da minha tese, mas de uma forma mais teórica. Então, eu preparei uma pequena leitura entrecortada com a leitura de alguns poemas do Capilé da obra Muyumbo, para eu conseguir organizar um pouquinho o tempo e também controlar o nervosismo. Muyumbo, a imagem do narrador, contador de história na poética de André Capilé. O objetivo desta comunicação é apresentar uma pequena leitura de alguns poemas da obra Muyumbo, de André Capilé, publicado pela editora Macondo em 2018. A questão central é perceber como o narrador aparece em seus poemas a partir da figura do contador de histórias, diante de uma oralidade que é atravessada por uma escrita que vem do próprio lugar de experiência do autor. Este narrador pode ser visto desde a dedicatória apresentada por Capilé em seu livro, quando o poeta dedica aos que vieram antes dele nessa escrita. É como se o narrador ali pudesse ser representado pela figura do autor, que faz da oralidade e da transmissão de suas histórias uma espécie de escrita em movimento. Então, eu abro aspas e faço uma pequena leitura da página 10, onde ele começa e abre dedicando aos que vieram antes dele. Dedicado aos que vieram antes de mim. Ampumadeso, Cambambi, Longirá, Nilundi Iamuncongo, Ricardinho Angorense, Tuenda Dize, Dia Nzambi, meu pai Sageme, minha avó Iraê Jincaiá e minha mãe Cia Vanju. Arnaldo Xavier, Cláudio Daniel, Edmilson de Almeida Pereira, Joana Elmen dos Santos, Marcos Gueuar Adum Gonçalves, Monique Eubras, Pierre Fatungi Verger, Reginaldo Prandi, Ruth Landes, Roger Bachide, Ronald Augusto. Maioa Adeyemo, obrigado por ser a portadora da voz. Fecha aspas. O livro de André Capilé é dividido em 5 capítulos que eu chamo de pequenos instantes poéticos, em uma linguagem própria, ainda a ser pesquisada futuramente sua origem. Mas aqui não é o caso de se apropriar dos recursos linguísticos dominados pelo autor
e sim pensar sobre como o narrador, na figura do contador de histórias, pode ser visto em cada passagem literária. Capilé abre o livro com o capítulo Instante Cuzuela, onde a figura do narrador é apresentado pelo próprio eu lírico, que no poema não garante boas novas ao seu receptor, mas também pode ser visto como uma voz que é silenciada pela figura das mulheres e dos filhos impedidos de contar suas histórias aos maridos ou por seus pais. Mais à frente, a figura do narrador aparece como aquele que ouve de alguém uma prece e que, por fim, será aquele que vai transmitir ao mundo sua sabedoria, sua relação com o sagrado e com a terra, que existirá, segundo ele, para todos. O narrador, na obra de André Capilé, também assume a figura de um animal quando a personagem ainda do poema Estante Cazuela tem a sua voz silenciada e o eu lírico assume a figura do contador de histórias quando diz, em forma de clamor, que a terra ainda pode ser pacífica. Abre aspas. E me escutasse o que rezava e respondesse cada reza. Ó, a terra para todos é de lá o papagaio, o E que espalha o mundo no lajedo tão grande e tão poderoso, que não pode vencê-lo a calma, a violência de teu silêncio. Quem ousar, eia, eu vos digo, enxaguará as mãos para comer terra. Quem ousar, eia, eu vos digo, entrará pelo duto, ó cu dos céus. E quem ousar, eia, que aproxime 1001 passos contados para trás. Hoje não vou ousar ser tão rude com ele, são mais de 1000 passos à frente do rei, ó colorido com a tintura do açafrão, patrono dos tapetes sem tamanho, esta terra deve ser pacífica, esta terra deve ser prolífica. Ao longo de Mulungu, a figura do narrador vai se dissipando, quase como um disfarce, onde o leitor, 4 páginas depois, se depara com a imagem de alguém ou algo que transmite uma história pelo ouvido de outras personagens, onde todos sabem que há uma casa mal-assombrada, mas não se sabe que começou a contar este episódio. Abre aspas. Senhor Busa desceu, mas tem a guarda a caserna do céu. Todos sabem que lá é o dono da casa assombrada. Não haveria, no entanto, na obra de Capilé, uma conclusão sobre este narrador, que em alguns momentos se confunde com a própria figura do autor, já que a tradição e a oralidade estão presentes em sua escrita, devido ao seu lugar da experiência, do ouvir histórias de sua mãe e também mãe de santo em um terreiro de candomblé. O autor finaliza seu livro com o poema Cuenda, permitindo ao leitor se questionar quem verdadeiramente é este narrador, senão aquele que conta uma história e não necessariamente mora em gêneros literários, como um conto ou romance. A narrativa também se dá na construção poética, entrelaçada por um corpo que é da palavra sagrada, mas também material para a criação de sua poesia. O narrador não manda na história, não ordena, ele passa, é passagem, se tornando córrego, palavra discorrida, dissolvida na oralidade transmitida pela imagem poética entre gerações e mais gerações. Talvez por isto ele inicie dedicando este livro a quem veio antes dele e finalize dedicando novamente a quem o antecedeu. Abre aspas, agradecido imenso aos que vieram antes, Alexandre Graça Faria, Ana Kiffer, Anelise Freitas, Cândido Rolim, Ederval Fernandes, Fred Espada, Gilvão Procópio Ribeiro, Luiz Fernando Priamo, Jaime Figueiras, Mazambuíque, Marcos Fabiano, Mariano Marovato, Osvaldo Martins, Tiago Rates, Tata Kizange,
de Braços Dados com que Mexeram Durante e Depois, Luiz Coelho, Malungo Machime e Otávio Campos, Inventor de Belezas. Obrigada. Oi, Capilé. Muito obrigada pela presença. Daqui a pouco vai ser intimado a falar, hein? Obrigada, Então, Gabriel. eu já fiz perguntas aqui para ele e para a Renata. Capilé, fica aí, por favor. Agora, queria Mas eu tô passar em a casa. palavra... Queria passar a palavra para a Edilan Kelma Nascimento. Ela vai apresentar o trabalho Práticas de Escrita Criativa Afetiva em Comunidades de Escrita, Agência, Protagonismo e Consciência Estilística. Boa tarde, pessoal. Vocês conseguem me ouvir direito? Então, vou me apresentar. O meu nome é Edilan Kelma, como já foi falado, né? Mas o pessoal me chama de Kelma. Eu sou formada em Letras, mestre em Linguística pela UNB, em Linguagem e Sociedade, e doutoranda em Linguística pela UNB, em Linguagem e Sociedade, com foco na escrita criativa da minha tese. O que eu vou apresentar aqui é um pouco sobre a minha tese, e ela vem nesse contexto, ela é muito autoral, né? A gente trabalha até com essa parte da autoetnografia, porque é como se eu também fosse um sujeito dessa pesquisa, eu também escrevo, e o meu lugar de escrita também é a poesia. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, compartilhar a tela, e aí eu não consigo mais ver vocês, eu gostaria que me falassem se vocês vão conseguir. Eu acho que é assim, nunca compartilhei pelo Zoom. Vocês conseguem? Isso, tá entrando aqui. Perfeito. Foi, entrou. Tá, eu consigo ver vocês também. Primeiro, eu fiquei encantada com esse título, Escritas para Reencantar o Mundo, né? Achei bem poético, tem tudo a ver com o meu trabalho. Então, para começar, eu vou me apresentar e vou me apresentar de forma poética, com um texto que eu escrevi. Oi? Desculpa te interromper. Se você quiser compartilhar a tela cheia, é só você colocar ali embaixo. Sim. Tá ok. Tá. Eu não sei se eu consigo ver vocês quando eu compartilho assim. Consigo. Tá, então tá bom. Beleza. O meu encontro com a poesia no interior do Maranhão foi coisa assim de alegria, dessas que aquecem o coração, como presente do céu a musicalidade do cordel, ritmando em mim feito canção. Fiquei por Deus admirada, como conseguem contar uma história de palavras desse jeito a rimar, fiz ver que era poesia, personagens que um dia me fariam também narrar. A poesia pulsante que em meu peito carrego, ver as palavras dançantes, fazer o que eu espero. Às vezes dizem mais sem dizer, elas fazem acontecer, a vida estrelando o que é belo. E desde então sigo na vida, em tudo posso poetizar, nem as mais duras lidas, as palavras puderam parar. Como quem conduz a dança, a beleza que se alcança, a escrita segue a bailar. E desde então sigo. É verdade que seguindo podemos tudo dizer e ver o novo surgindo como a vida ao alvorecer. As belezas que a escrita nos coloca em cena na vida, dos poemas ao irromper. E do eu despertar, cada um tem um momento e ver a beleza que há. Nascer palavras ao tempo me fez ver a estilística, a consciência linguística, um olhar novo nascendo. Então, essa é a minha vida, é a minha relação com a minha pesquisa. Bem, práticas de escrita criativa afetiva como processo de construção na formação dos professores, agência, protagonismo e consciência estilística. Eu não consigo ver tudo aqui, eu vou tentar mudar aqui essa tela. Então, eu não coloquei no resumo que tem vez sobre escrita autoral, mas é escrita criativa autoral, né? A gente trabalha com autoria. Também comunidades de escrita. Bem, qual o objetivo da minha pesquisa? Investigar como essas práticas de leitura e escrita, alicerçadas no contexto de comunidade de aprendizagem a partir da escrita criativa autoral, podem estimular a construção de um participante reflexivo, crítico e protagonismo da sua linguagem. A gente trabalha com a libertação das amarras da educação e escrita de texto, o foco é na autoria criativa, na transformação dos nossos modos de pensar, sentir e agir no mundo, ou seja, em comunidades que a gente integra e trabalha todo esse contexto do pensar, do sentir e do agir.
tem algumas perguntas de pesquisas, né? Como que esses participantes dessas comunidades de escrita, eles representam e identificam o processo de construção da escrita na escola e como essas representações e identificações afetam as suas identidades. Como que essas práticas discursivas e textuais construídas dentro de uma comunidade de escrita potencializam a autoria criativa e o protagonismo desses colaboradores da pesquisa. E como essas práticas de escrita e leitura ancoradas no uso da estilística e dos recursos estilísticos na escrita criativa engendram nesses participantes das comunidades de escrita a consciência linguística e essa estilística crítica. E que novos significados representacionais e acionais nasceram nos participantes das comunidades motivados pela inserção de novas práticas de escrita e leitura com foco na autoria criativa. Eu vou falar mais um pouco dessa comunidade, dessa parte prática, né, que a gente tem. Primeiro, eu não falei aqui, mas eu participo de um grupo, eu integro um grupo de pesquisa da UNB chamado GCRIA, que é um grupo de pesquisa Educação Crítica e Autoria Criativa, coordenado pela professora Juliana Dias, que também é a minha orientadora. Então, essa aqui eu trago a teorização, né, essa triangulação das teorias que eu vou utilizar, a ADC, análise de discurso crítico, com os seus diálogos interdisciplinares, a estilística, a pedagogia crítica, a identidade, decolonialidade, agência, reflexividade e o agenciamento. E trabalhando o agenciamento desses textos. Bem, é uma pesquisa qualitativa na metodologia etnográfico-discursiva, a gente trabalha com comunidades de escrita, a leitura, a escrita, entrevistas e troca, os textos são autorais, produzidos nesses encontros, né, em rodas de escrita, tem acontecido nesse contexto de pandemia na plataforma online, né, como a gente tem visto, como tem sido os congressos. Trabalhamos também com o diário de bordo, que é uma metodologia de escrita, né, e com os feedbacks desses textos. Bem, eu não consigo ver tudo aqui bem. Tá. Como que funciona essas comunidades de escrita, né? São grupos de escrita e a gente chama de comunidade porque isso traz um engajamento maior, uma confiança maior nesses grupos, geralmente 10 participantes ou 15, depende, né? Então, a gente trabalha nessas comunidades em roda, né? Por exemplo, algumas práticas de escrita, como dinâmicas de desbloqueio, com alguns motivadores de escrita, com a libertação das amarras, com a autoria criativa. Como é que isso funciona? Por exemplo, a gente trabalha com esses desbloqueios, lembrando desse processo de escolarização que tanto tem embotado a escrita, tanto tem embotado essa autoria dos alunos, a criatividade, né? Então, assim, a gente tem dinâmicas de escrever de 7 minutos, liberdade no gênero, o uso dos recursos estilísticos, né, e a leitura também, porque esse processo da escrita, ele se dá nessa interação também da escrita com a leitura, né, que é o encontro do eu com tu, que são as narrativas solidárias, que é um termo que a gente utiliza e que nasceu também dessa prática dentro de uma comunidade de escrita, e essa publicização dos textos, que se dá também na leitura. Pescar palavras, né, é uma técnica que a gente utiliza dentro dessa escutativa, porque a partir do que o participante está escutando um outro texto, ele pode pescar palavras. Na escrita tem muito isso, né? Palavras novas e também criar imagens. O que é essa autoria criativa? É a construção de uma ação consciente, aqui eu trago um termo utilizado pela minha orientadora, pela professora Coroa, da UNB, e o Sóstenes, né, que é um professor da Universidade de Goiás. É a construção de uma ação consciente que se pauta pela retomada daquele ponto que foi bloqueado pela historicidade das tradicionais práticas dolorosas. É necessário descongelar o mundo interno de percepções e de sentimentos para construir conceitos radicais, no sentido mesmo de raiz, nascidos dessa junção entre sensação e conceito, gerando um novo processo cognitivo em que se embasa a nova consciência de ação. E o que é essa autoria criativa que nós falamos nesse grupo, no GCRIA? É esse processo dinâmico de ressignificação e de reposicionamento do eu, que nós damos o nome de autoria criativa, que se manifesta por meio de discursos, e em particular, e da vida em geral. Significa reconhecer esse poder de ação, incluindo o que nós chamamos de resgate dos sentimentos, das percepções e das sensações como um patamar de pressuposição para a atividade pensante e agentiva do sujeito. Bem, aqui eu trago um trecho do texto de Beiserman, que é um autor que fala sobre agência também. Ele fala o seguinte, que cada vez que nós compartilhamos os nossos pensamentos numa carta para um amigo, nós fazemos um pedido numa carta comercial, expressamos o nosso ponto de vista numa carta ao editor, somos agentes em nossos próprios interesses. E também o movimento da escrita pessoal é uma tentativa de enfrentar o peso potencialmente opressivo da autoridade. Os alunos são, pelo menos
às autoridades de suas próprias vidas e sentimentos. E toda discussão do ensino da escrita que aponta para uma tradição e invoca conceitos como imitação, influência, gênero, forma e intertextualidade, flerta com o perigo de obscurecer essa agência. Essa agência é justamente essa potencialização de ação que o texto tem, né? O que o texto provoca, que textos agentivos ou que texto eu posso utilizar que pode provocar uma ação e que provoca uma ação, muitas vezes, de mudança no leitor. Agora eu vou trazer para vocês, que é uma teoria, né, que é estilística, com um texto também meu, né, com um poema meu sobre estilística. A rainha da expressividade percorre diversos campos do saber, da língua às possibilidades, os recursos, vão dizer. Estuda os fenômenos da linguagem e faz bonita abordagem, tem estilo no escrever. É uma ciência recente, no início do século XX fundada, mas um saber de antigamente, na retórica dos gregos registradas, tem por objeto o estilo em seus recursos expressivos, há riquezas a serem exploradas. Resulta, então, da singularidade de escolhas oferecidas pelo sistema diante das virtualidades que um poeta pode, em seu poema, desviar-se da norma padrão, buscando do texto a expressão, objetivo que o alimenta. Para o efeito estilístico que um texto pode causar, nos recursos expressivos, grandes possibilidades há, pois muitas são as categorias sintática, léxica e melodia, inclusive metaforizar, de uma relação importante que permeia o escrever, em que ajuda o estudante a estilística a aprender. É no ato do criar que os recursos vão usar. Escrita criativa é para você. Aqui eu introduzo sempre esse poema quando a gente vai falar sobre estilística. Bem, a estilística, ela volta o seu olhar para os aspectos da gramática da língua com funções específicas não tratadas sistematicamente por outras disciplinas, estudo dos recursos expressivos e impressivos da língua. Os recursos expressivos são aqueles que veiculam sentidos ligados à afetividade, à emoção, aos traços psicológicos, ao julgamento sobre algo. E os recursos impressivos têm a ver com afetar o outro, comover alguém a fazer algo. Qual é essa relação da estilística que é tão importante no nosso trabalho de escrita criativa? É o estudo da relação entre os conhecimentos da estilística da língua portuguesa e essa metodologia ativa da escrita criativa autoral. O estudo desses recursos estilísticos de uma língua consiste em identificar, classificar e avaliar os elementos expressivos. É no uso desses recursos expressivos que se podem individualizar os estilos. A estilística está presente em diversos tipos de textos e os seus efeitos eles podem ser analisados, interpretados e utilizados de forma intencional na escrita autoral. Então, nessas comunidades, a gente trabalha muito essa consciência estilística. É numa comunidade que muitas vezes o participante consegue entender e perceber qual é o seu estilo. Ele só consegue isso nessa interação com o outro. E há dois momentos essenciais no processo da escrita, que é o desdobramento criativo e a reflexão sobre a escrita. Kelma, 3 minutos, tá? Ok. Então, eu já vou trazer para vocês aqui o que a gente faz nessas rodas de escrita, né? Que são vozes das pessoas na comunidade de escrita. Mais segurança na escrita, utilizar melhor os recursos, alegre, emocionante, terapêutico, rimas que despontam, reinventar formas nas minhas aulas, um mundo novo. Bem, eu vou trazer agora aqui para vocês falas, feedbacks de alunos, de professores em formação a respeito do curso, a respeito dessas comunidades de escrita. O curso de escrita não passou por mim como uma espada atravessada. Aliás, não passou. Ele chegou e ficou como quem abraçasse a escrita com urgência e também a escrita como absolutamente qualquer coisa. E este é o fundamento de tudo, a criatividade na existência. Se reflete na escrita, em que eu sou quem eu quiser, escrevo como quem tem a liberdade de viver, falo sobre mim se eu quiser, mas se não, falo sobre outra coisa, porque nada é limitado no que diz respeito a esse espaço da escrita. Eu tenho dificuldade. Bem, o formato em roda é muito bom porque a aprendizagem é mais ampla. Aprendi com a professora, aprendi com as dinâmicas e também com outros participantes. A troca na roda com as leituras e feedbacks gera muitos aprendizados. Os ganhos em participar do curso foram enormes. Aprendi que cada olhar tem uma escrita diferente, mesmo se o objeto observado for o mesmo. Nossa escrita é única porque leva em consideração as nossas experiências e histórias de vida.
Ao contrário da minha navegação na escrita criativa, que por dia esteve em alto mar aprendendo a nadar, e em outro, em alto mar com 30 boias, 150 salva-vidas, medos de um passado, covardia de um presente e um desastre de um futuro lógico. Mas isso só cabe a mim ser corajoso, em um presente e ter um futuro lisonjeiro, conseguir. Isso aqui são declarações de participantes, é um outro. Posso dizer e devo dizer que foi um divisor de águas, um marco em minha vida, e um sentimento único. Ao fim de cada aula, crescimento e muito aprendizado de todas as dinâmicas, teve uma especial que mexeu na alma, trazendo lembranças libertadoras do passado. Aqui são as minhas referências, né, teóricas que eu trabalho, e esse é o nosso site, Autoria Criativa, do nosso grupo de pesquisa. Temos um Insta também, tem todas as programações do trabalho que a gente oferece, e é isso. Obrigada. Parabéns às três, trabalhos excelentes. Queria abrir agora também para as perguntas. Acho que já tem várias perguntas engatilhadas aqui. Quer começar um comentário? Eu posso começar. Bom, a Kelma e a Luísa falaram de alguma forma da mesma coisa, né? O Super Me Coloca que eu tinha, não era uma oficina, mas era um grupo chamado Com Escrita com Afeto, que a gente ia para a praça, numa feira, e aí lá a gente sempre tinha um tema e escrevia sobre esse tema, e as pessoas também traziam seus textos, sentavam lá com a gente na roda da praça, e era uma delícia, né? E aí, primeira pergunta para a Luísa é: o que é que sai mais nessa tua oficina? Quais os tipos de narrativa? Crônica, carta, poesia? O que é que mais sai? Como é que as pessoas mais conseguem se expressar? Eu acho que principalmente poesia, com certeza. Eu acho que tem uma questão da poesia que tem talvez uma porosidade maior com questões mais inconscientes, né? De uma escrita que a gente não programa muito o que a gente vai escrever e a coisa vai saindo. Eu acho que tem a ver também com a dimensão do tempo. Eu comecei a experimentar a escrita da poesia depois que eu me tornei mãe, então tem essa coisa do tempo que fica muito apertado, e a poesia a gente consegue ali meio que num tiro, né? Numa coisa mais veloz. A gente costuma, nos 10 minutos finais da oficina, a gente fecha a câmera, fecha o microfone, e aí eu faço uma provocação de escrita, e elas têm ali 10 minutos para ter esse disparo inicial. E aí, por conta dessa brevidade aí do tempo também, normalmente a poesia acaba saindo mais, e a gente lê muita poesia também nos encontros, então acho que isso também acaba afetando um pouco aí essa inspiração para como elas recebem. Entendi, legal. Seria um pouco isso. Bom, e para a Kelma, eu queria saber... desculpa, Camila, vai. Eu queria saber se os textos que saem das suas oficinas são textos literários, ou são mais relatos, assim, não que o relato não seja um texto, não possa ser um texto literário, mas assim, tem literariedade, você consegue perceber isso nos alunos? Tem. Na verdade, assim, como é um processo de desbloqueio, pode sair tudo, né? Então, assim, é bem livre e há liberdade de gênero. Inclusive, alguns participantes chegam: qual é o gênero que eu tenho que escrever? Qualquer um. Né? Então, assim, há um processo que ele pode escrever, e aí as pessoas vão descobrindo seu estilo. Tem gente que escreve mais uma escrita fantástica, ficção, ou poesia, então sai de tudo, né? Então, e também o GCRIA, ele tem vários braços, então tem alguns pesquisadores que trabalham com uma parte mais biográfica, com cartas, né? Eu trabalho muito com estilística e com essa parte poética também, mas tem de tudo. Tá joia. Vai, Camila. Não, na verdade, eu só queria fazer um comentário, assim, que eu acho que um link dos 3 trabalhos, né, é a fluidez da escrita, né? Os 3 trazem essa fluidez, principalmente quando fala da poesia, né, que trabalha as subjetividades, e também o papel do narrador, né? A Luísa e a Kelma trabalham de uma maneira, o narrador, e a Renata está trabalhando com o narrador do André Capilé, né? E que não é aquele narrador impositivo, né? É mais um mediador
dar palavra para o leitor, né? Ou para o ouvinte, no caso de ser uma oficina em que as pessoas colocam os seus textos, né, em leitura. E era mais isso, assim. E aí eu lembrei também obviamente, o narrador do Benjamin, né? Mais no caso do André, eu acho, que traz a experiência, né? Dos antepassados, e aí a Renata foi ler os que vieram antes de mim, né? Isso é bem bonito, né? Porque também acho que tira um pouco da hierarquia, né? Da passagem da mensagem, ao mesmo tempo que traz uma memória. E acho que é isso. Sim, se alguém quiser comentar. E eu fiquei super curiosa para ler algum texto, né? Tanto da oficina, da Luísa, como da escrita criativa da Kelma, porque acho que seria legal se tiver um trechinho, assim, vocês possam ler. Não sei. Eu até anotei aqui os e-mails, né? Algumas pessoas pediram. Eu estou entendendo, na verdade, a gente sempre, antes das oficinas, eu envio um texto, sempre escrito por mulheres, e aí é um texto mais, normalmente, falando sobre escrita, falando sobre questões, né, que atravessam a escrita e a literatura, e aí eu envio esses textos, e aí tem um tempo prévio aí de leitura antes do encontro. E aí eu pensei em compartilhar alguns desses textos com vocês depois, né? São essas autoras, né? Tem da Tamara Kamenzai, da Glória Anzaldúa, da Nina Risse, enfim. E aí pensei em depois compartilhar com vocês. Ai, ótimo, pode compartilhar sim. Agora eu queria fazer uma pergunta para a Renata e para o André. Vou começar pelo André, então. André, como é essa sensação de ter o seu trabalho teorizado? Assim, foge muito do que você pensou sobre o trabalho, ou vai de acordo, ou você nem pensa sobre isso? Como é isso? Mas qualquer coisa, boa tarde para todo mundo. Sempre, embora não de modo presencial, mas sempre vamos voltar para casa, né? Esse papo de alma mater e tal. Fui aluno da PUC. Acho que acho que falaram de mim esses dias aí, né? Que eu tive na primeira organização desse troço aí e tal. Enfim. Eu nem lembrava, na real. Mas, A vamos gente lá. teve a mesa especial, 10 anos do Letex. E aí tava o Daniel Lax. Lax, Isso. Aí ele falou, mostrou foto, foi super legal. A gente foi colega de turma no doutorado. Eu fiz mestrado e doutorado aí na PUC e tal. Mas vamos lá. Mas qualquer coisa, assim, uma vez que vira objeto público, né, está publicado, a gente perde um pouco do controle das coisas. E eu sou terrivelmente controlador daquilo que eu faço. Sou um controlador de sentidos e sou um controlador de forma. Então, há alguns aspectos que eu estabeleço previsões dentro do texto, assim, né, porque uma das coisas que me interessa em poesia é justamente a possibilidade de controlar todos os elementos, né, e depois ficar projetando estranhamentos dentro desse controle, né, mas é o modo como eu realizo. E eu acho, assim, a Renata me surpreende num aspecto, porque esse narrador está previsto, mas ela encontra um imprevisto dentro daquilo que eu imaginava, que é resolver obviamente, eu não estou aqui para ficar avaliando o trabalho da Renata. O trabalho é só dela, e o trabalho de quem está pensando teoricamente, quem está pensando criticamente, ele tem que ser completamente autônomo do autor. O autor não tem que saber porríssima nenhuma daquilo que ele está fazendo. Quando entra essa alteridade absurda, que é uma alteridade de leitura, né? E essa alteridade de leitura não pertence ao autor. Então, o autor não tem que concordar ou discordar de absolutamente nada, né? Embora eu tenha conversado com a Renata algumas vezes, né? Em todas essas vezes eu falo, cara, tu fica à vontade, você está pensando isso, só vai. Sabe? Porque o texto é teu, não é meu mais. Né? O meu texto, ele prevê coisas, mas ele não é mais meu. Né? Então, a Renata me mostra um sujeito que não sou eu, quando ela traz esse narrador e como ela amarra esse narrador de passado e presente, de universo ancestral e do universo presentificado dentro de uma vida mais contemporânea do próprio texto. E isso me surpreende. Embora isso tivesse insinuado em alguma medida,
escapa da minha intromissão enquanto orientador do próprio texto feito. Então, assim, com todas as distâncias, ela me dá um outro André. Então, isso, para mim, já é bastante... Como, no caso, eu não me li, né? Eu ouvi Renata falando, ela me faz ouvir um outro sujeito, que não eu. Então, assim, de novo, é um estranhamento que é divertido. Eu acho muito divertido, assim, nesse sentido. Bacana, bacana. E, Renata, eu não sei se eu caí 2 vezes nessa mesa. Qual é a teoria que tu está usando para analisar uma obra tão contemporânea, né? Estamos aqui, uou, é engraçada essa mesa, viu? É bem interessante com os dois aqui. É super interessante falar com o próprio autor e com o autor enquanto objeto de pesquisa, que ele também não sabe que não é mais o meu objeto da tese nesse momento. Eu mudei, eu fiz algumas alterações, eu ainda não tive chance de conversar com você, Capilé, sobre isso, enfim, apenas com o Edmilson, porque ele vai estar conosco, com a nossa turma de doutorado, falando um pouco sobre a questão do sagrado. Mas, Lu, falando da sua pergunta, eu utilizo muito, como a Camila disse, o Benjamin, com as diferenças entre o narrador enquanto contador de história, que trabalha como lugar da experiência, que é esse narrador que eu analiso na obra do André, e também um narrador que não interfere. E talvez esse narrador, enquanto contador de história, seja o lugar de estranhamento quando o André escuta um outro André. Especificamente, a teoria mais usada em relação ao conceito de narrador seria do Benjamin mesmo, mais conhecida, enfim, e nunca ultrapassada. Acredito que ela consegue me dar uma leitura mais profunda e mais próxima do que eu quero encontrar ou do que eu não quero encontrar também, que me causa um lugar de estranhamento também. Enfim. Legal. Adorei, porque estou pensando agora na minha tese. Muito bom. Obrigada, Lu. Obrigada, Capilé. Foi ótimo estar com você. É só falar um negócio desse Benjamin, né? Porque você tem as duas instâncias de narrador do Benjamin, um narrador que fica, que é pobre de experiência, e um narrador que sai e volta, e pode contar para a própria aldeia. Então, tem a ver, por conta desse campo de ancestralidade, uma vivência de terreiro, acaba funcionando nessa dupla, engraçado, tudo vem de fora, né? Funcionar como esse duplo narrador, o narrador que fica, que é o narrador que conta a própria experiência de terreiro, mas é um narrador que sai também, porque é um narrador de uma vida no mundo que também é uma vida teórica, que está no poema. Só que Benjamin está falando do estado da impossibilidade, da pobreza da experiência, porque você tem... Benjamin é todo cheio de duplicidade, né? Então a gente tem lá a pobreza da experiência, que também está falando do narrador. E ele está falando de um estado daqueles que não podem dizer por conta dos efeitos da guerra. E grande parte do que eu venho fazendo, né, com a poesia é dizer daqueles que não têm história, daqueles que não são capazes de produzir a própria história, porque a história não acontece. A história dentro dessa perspectiva euro-ocidental, essa história com H maiúsculo e tal, dentro desse campo todo, né, seja na diáspora, seja com os povos originários, não são povos exatamente dotados dessa história com H maiúsculo, porque a história para eles não deixou de acontecer. A gente pode ir lá ficar frequentando 18 Brumário, pensar, né, a partir de Hegel com a coisa de que era tragédia, e Marx vai fazer a revisão de dizer que a história se repete como farsa. A bem da verdade, a história para esses povos não se repete, é uma história em continuidade, que é a continuidade dos corpos mortos, dos corpos que não cessam de morrer, dos corpos que não cessam de ser matados. Então, assim, o Muimbo, assim como o meu livro mais recente, o Azagaia, eles estão justamente nesse limite da narratividade e da posição do narrador, que vai dizer dessa duplicidade de experiência, da experiência do que fica, da experiência do que sai, num estado de guerra, mas num estado de guerra para aqueles que convivem com uma história que nunca aconteceu, mas ainda assim ela não cessa de não terminar. E a gente meio que
está experienciando isso com o processo de pandemia. 2020 é um ano que insiste em não terminar. 2020 mal começou e não terminou ainda. Então, é mais ou menos esse lugar de narrador que é o que eu tenho feito frequente. Você está falando isso, só um parênteses que não tem a ver com a nossa teoria, mas é porque aconteceu essa semana com a filha de uma amiga. Eu tenho uma amiga negra, a filha dela é negra, foi entrar numa padaria que ela entra todo dia, foi barrada dizendo: você é mendiga, mendiga não pode pedir. Aqui vizinho da minha casa, não pode ficar aqui pedindo. Então, assim, é uma história, como você falou, que não aconteceu e que não para de acontecer desse formato, né? É uma voz, talvez, que, também utilizando a frase que a Luísa falou, que nós não somos responsáveis por dar voz a quem não tem a sua história contada, mas é um conceito que me interessa muito, de uma escrita em movimento, que não é uma escrita que vem apenas da palavra escrita, mas que também vem da oralidade, e ela está em constante transformação, e esse lugar da experiência tem a relação com essa escrita também, de dar voz a essa oralidade dos ancestrais, enfim, de quem tem uma relação com o sagrado. Só mais uma coisa, prometo que vou parar. As meninas das oficinas, a gente fez uma vez uma que era uma carta para mim. A oficina foi em abril, e aí a gente pediu para as pessoas escreverem cartas para elas que elas iam receber no Natal. E aí nós guardamos essas cartas, pegamos o endereço e mandamos pelo correio no Natal. A experiência foi muito legal. Foi bem legal. Amei, vou anotar a ideia, Luciana. Também estou anotando, estou pescando essa ideia. É muito boa, gente. Pode fazer, as pessoas adoram. Luísa, eu não sei se você conhece As Pensadoras. É uma escola online só de mulheres. E aí eu acho que pode ser interessante. Para a Kelma também. Porque a gente pode oferecer cursos, enfim. E é só para mulheres. Então, como é que é o nome? As Pensadoras. Eu vou botar o site aqui para vocês. Boa, obrigada. Então, gente, será que a gente encerra? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Um comentário? Queria agradecer a todo mundo, gente, tanto pelas comunicações quanto pelas perguntas. Acho que foi um debate enriquecedor. A presença do Capilé aí também, super legal. E próxima mesa começa 4h15, né, gente? Então... Gabriel. Oi. Desculpa interromper, eu estou na próxima mesa, meu nome é João. É porque eu achei curioso, eu vou apresentar uma comunicação sobre Benjamin, e eu gostaria de convidar todo mundo que está aqui, que se interessa. Na verdade, eu vou falar sobre 2 conceitos de experiência que inspiram a filosofia benjaminiana, uma descendente da raiz kantiana, outra nietzschiana, e como isso tem a ver com a forma narrativa que ele desenvolve, principalmente nos textos que ele escreveu em Ibiza. Então, eles estão inspirados por esse momento. Enfim, quem tiver interesse. Mas é o mesmo link? Todo mundo ficar aqui, desliga as câmeras, faz aquela pausa e volta. Pode só ficar aqui. Mas se quiser sair e voltar, também pode. É um intervalinho de 15 minutos para a gente tomar uma água. Pessoal, eu queria agradecer, né? Acho que todo mundo aqui quase se conhece, eu do Rio, não sei, então, assim, minha orientadora não pôde estar aqui porque também estava tendo aula, confundiu o horário, ela acabou de falar comigo, e, assim, para mim foi muito enriquecedor, e eu deixo aqui, eu deixei o Insta do nosso grupo, deixei o site, se vocês quiserem conhecer, a UNB começa a semana universitária, o GCRIA está com vários grupos de trabalhos de escrita, tem escrita jovem, escrita curativa, vocês estão todos convidados. Obrigada. Show de bola. A Luísa também deixou, né, o arroba do Instagram, não foi? Ou não?
Eu vi errado. Não, posso deixar, vou deixar aqui. É o meu pessoal, na verdade, fica tudo meio tudo meio misturado, mas está lá. E tem o meu site também, eu vou botar, e aí no site tem as informações mais certinhas. Show de bola. É isso. Eu não vou conseguir ficar para a próxima mesa, mas eu queria muito agradecer pelo espaço, pela troca e bom encontro para quem for conseguir ficar. Vou ter que buscar meu filho, não consigo, mas bom encontro aí para vocês. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, queridos. Eu também não vou conseguir ficar por motivos de trabalho, mas agradeço mais uma vez a organização do evento. Sempre é bom apresentar o trabalho no Letras Expandidas, embora nesse novo formato parece que a gente fica um pouco mais nervoso do que em casa. Ano que vem a gente volta com tudo lá para a PUC. Exato, para escrever pelo menos a tese, não fazer disciplina, mas escrever a tese na PUC e tomar um café. Obrigada, queridos, um beijo. Então, gente... Pode ficar aqui conversando enquanto todo mundo toma café? Pode. Pode, claro. Não, sei lá, tem muito tempo que eu não vejo o Clélio, por exemplo. E aí, André, como é que você está? E aí, tranquilo. Joia? Quase bom, eu acho. Já comprei Ô, teu Lucas. livro na pré-venda lá, viu? Já tô massa. na lista. Massa. Vai chegar aí assinado. Salve, André. Fala, Lucas, como é que tá? Tudo jóia. Bom ver você. Bom te ver também, meu rei. E a todos. Cara, eu sinto muita falta do ambiente de jornada, de colóquio, de simpósio, assim, que era das poucas vezes, poucas chances, assim, de encontrar a moçada e ficar conversando. Depois que entra em processo de escrever, que acabaram as disciplinas, que ninguém vai ficar se vendo, a única chance de poder conversar com a moçada era justamente quando tinha os eventos. É verdade, né? Aí porque, assim, tem quem não gosta de ambiente acadêmico, eu me amarro. Eu amo também. Esses 2 anos aí de doutorado sem ambiente acadêmico tá pesado. Não, assim, claro que fazer disciplina, escrever dissertação e tese, isso nem sempre é tão legal. Sabe? O ambiente é muito mais legal. Mas, assim, estar com as pessoas, poder trocar. Claro. Possivelmente, assim, coisas que tu tá lendo, aí você acaba falando, pá, vai estourar no outro, assim, cara, faz muita uma conversa falta. de corredor, às vezes muda um rumo de uma tese, uma dissertação. Cara, faz muita falta. E, assim, eu dando aula, eu sinto uma coisa que eu tenho discutido muito com os colegas, assim, porque o sistema EAD ele possibilita algumas coisas. Em termos de eventos e tal, a gente pode contar com presenças que financeiramente seriam inviáveis para as próprias fomentadoras. Seria inviável levar certas pessoas e tal. Então, há esse ponto que é razoável, chamar de positivo. Mas, para o aluno, de modo geral, não poder estabelecer convívio é um horror, cara. É um horror. E isso em todos os níveis, seja no ensino fundamental, desde médio, criança até graduação, pós-graduação. Beleza, a gente de pós-graduação está mais ou menos treinado com coisas e tal, vai acabar se enfiando em pesquisa. Pesquisa tem uma coisa mais solitária em muitos dos momentos, mas, cara, faz muita falta poder trocar. Eu estudava muito conversando, cara. Sabe? Eu estudava muito conversando. É verdade. Às vezes você pega uma referência de alguma coisa que vai te tocar lá na frente, você nem sabe direito na hora. Sim. Eu sinto muita falta mesmo. Sim. O mestrado eu fiz inteiro no presencial e quando começou o doutorado, a gente foi trancafiado em casa. Né? Não. E o doutorado é mais solitário ainda, né? Porque são 4 anos, 2 ainda um pouco de... Esses 2 anos que teria convívio, não teve. Agora, a partir do ano que vem, é escrita, é complicado. Mas é bom te ver aqui, pelo menos assim, na telinha. Não, isso aí é culpa do Tadeu. O Tadeu é muito indiscreto. O Tadeu vive me passando os links para as coisas. Ele deu um jeito de eu invadir a aula da Helena outro dia. Porque a Helena ia falar de mim e não queria que eu fosse. Aí o Tadeu fez o indiscreto, me mandou o link. Aí eu fui lá encher o saco, perturbar a pobre da Helena. Tadeu está sempre fazendo maldades. Gabriel está fazendo o quê, Gabriel? Eu estava nessa matéria da Helena aí. Pode crer. Lá. Eu sou do mestrado, estou no 2º período.
Pode crer. Mas você veio da PUC mesmo, da graduação, ou veio de Sim, outra mas eu instituição? fiz sociologia Saquei, na graduação. saquei. Aí como é que você veio parar na Letras? Cara, até estava falando isso na mesa do LETEX. Foi uma mistura. Eu comecei a me interessar. Sempre gostei de literatura, mas o departamento da PUC, os eventos me ganharam. Assim, eu comecei a ir meio de espião, assim, ia lá vi um pouquinho. Aí teve o 2019, eu vi várias mesas. Aí fiquei muito próximo do Júlio, fiz uma matéria dele de ouvinte, aí ferrou. É o Júlio que te orienta? É, o Júlio que me Foi meu orienta. orientado, foi meu orientador também. Foi teu orientador? O Júlio chama isso aqui de o grande edifício master, né? Ele tem essa. Parece mesmo. Cada um na sua janelinha. Mas o Júlio me orientou no mestrado e no doutorado. Só que eu sou um desapontamento, né? Então... Mas Tem falado com o Paulo, André? Tenho, assim, toda semana, praticamente, porque eu estou enchendo o saco na disciplina dele. Aí, o problema é que eu falo muito, né, bicho? Então, tem hora assim, tá a turma lá, se alguém tem alguma coisa para falar, ninguém fala, eu falei, então falo eu, né? Aí eu fico horas falando, assim, eu encho muito saco. Cara, Paulo é outra criatura, é a criatura mais franciscana que eu já tive a oportunidade de encontrar na vida, assim. Ele é mesmo, né? E cara, é um camarada que tinha tudo para estar completamente perdido da cabeça, assim, tudo que ele já fez, não só como obra, mas como tradutor, puta professor, uma carreira enorme, podia estar num lugar completamente de pirado, ególatra, uma das pessoas mais pé no chão que eu já cruzei. Cara, ele é um absurdo de pé no chão, assim, é uma coisa... Chega a ser irritante você saber que tem gente do jeito dele que consegue ser assim, né? Não, Eu fiz matéria com o Paulo sem saber que ele era o Paulo Henrique Brito. Fiz quase um período inteiro, assim. Ele não fala mesmo, quer dizer, ele não fala quem ele é. Não, eu tinha aqui o Henry James. A gente que tem que puxar. O Paulo vai lançar um livro lá amanhã, tal. Ele não avisa o lançamento de livro. Não, ele é das melhores pessoas, assim. Para mim, ele é uma aula, sacou? De ser gente, sacou? Ele é completo, né? Sim, completo. Assim, a gente senta com ele ali para bater um papo, para assistir uma aula, para discutir um poema, é tudo muito, muito maravilhoso. Eu gosto muito dele. Não, e assim, o Clélio sabe, não é porque está online e você tem a oportunidade de roubar um link e entrar na aula. Pô, o Clélio já teve uma aula. Eu cheguei de viagem no Rio, aí eu fui, ao invés de eu ir para casa, eu fui para a PUC para assistir a aula do Paulo. Assim, né? Aí eu cheguei na aula, assim, 10 minutos que eu estava na aula, eu já arrumei um banzé, arrumei um falatório do cacete. Assim, aí ficou todo mundo olhando, o que é esse maluco, sabe? Que é esse cara? Sim, as pessoas estão 3 meses de aula, parece uma pessoa do nada. Fala, Paulo, eu acho que não é de isso, mala, não. mala no chão. Maluco completo, cara. O melhor lugar do mundo é o lugar de ser aluno, bicho. Morro de saudade de ser aluno, sabe qual é? É bom demais. Morro de saudade, assim. Você poder errar à vontade. O problema é que descobre isso um pouco tarde, né? Você pode errar. Sabe? Você pode falar. Não pode errar. Você pode falar umas merdas, sabe? Pode ir lá, chegar lá cheio de certeza, alguém falar, mano, acho que não é isso não. Sabe? Assim, tá tudo bem, sabe? Aí desmonta tudo, vai lá de novo, mas você fica muito destruído quando você não sabe que você pode errar. Mas aí, depois que aprende também, eu só dou aula assim, dou aula errando. Eu entendi isso. Pô, você fica pensando em voz alta e sem muita certeza. O problema é que o aluno, de modo geral, a aluna e o aluno, vamos, né? Assim, pegar toda a variedade, espera que você saiba. Os discentes, eles não querem que você tenha dúvida. O discente espera que você saiba. Vem aquele e a gente também espera que eles esperam que a gente saiba. A gente também já se cobra, né? Se coloca um pouco nesse lugar aí de que, cara, tem que saber tudo. Não, aí tá. Mas essa é a parada. Eu quando eu me entendi como aluno, um aluno ideal, que é um aluno que não sabe. Mas não é um aluno esperando uma luminiscência, sabe, de um ser iluminado, né, dessa coisa que vai dar lá na buscando, né? Então, a minha função professor é uma função de aluno também, que tenta estabelecer troca. O problema é que a gente tem lidado com uma geração de repertório muito baixo, de repertório de mundo muito baixo. E a gente vai ter que enfrentar isso de modo mais radical agora.
porque as experiências... o João vai falar de experiências daqui a pouco. As experiências de mundo, nesse momento, elas foram empobrecidas de tal modo que eu não sei se são recuperáveis. É o que a gente vinha falando antes, a gente não tem convívio, a gente não tem troca, as trocas são de mediação sem calor, né? E os repertórios ficaram encaixotados. Não há uma expectativa de expansão. Esses alunos de aula online, assim, realmente me dá pena, assim, todas as gerações. Eu faço doutorado e tenho um sobrinho de 5 anos que estudava aula online. Teve um dia que eu fui assistir aula com ele, quando eu olhei, ele estava com o short do pijama enfiado na cabeça. Eu desliguei o vídeo e fui brincar com ele. Eu já acho bom. Antes disso, né? Meus alunos de 16 anos, cara, nem abrem a câmera, assim, é um inferno. O meu filho de 4 também, ele, no começo das aulas online, ele começava prestando atenção, o professor ali fazia um quebra-cabeça, não sei o quê, dava 10 minutos, ele já estava, papai, onde é que está meu brinquedo, não sei o quê, blá, 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 não adianta. Agora está indo para a aula, tá presencial e está amando a escola, está apaixonado pela escola. O meu sobrinho não, preferia a aula online, porque dura menos tempo. Segundo... A gente estabeleceu aqui, eu e minha mulher, que assim, a Gaia precisava voltar para a aula, porque ela estava um ano